Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus amados, tentarei, com o auxílio da Bíblia Sagrada, e só poderia ser assim, responder a seguinte questão: a Santa Maria, Mãe de Jesus, foi concebida sem pecado? Ou seja, ela não herdou o pecado original que toda a humanidade tem? Aconteceu com ela o que aconteceu com o Senhor Jesus, aquele que nasceu sem pecado, que viveu sem pecado, e por isso ele pôde morrer por nós, pagar o preço com seu sangue pela sua redenção. É isso que nós iremos analisar com base na Bíblia Sagrada. Só quem pode responder, esclarecer essa questão é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas eu quero antes comunicar que com este vídeo eu estou completando 600 edições no YouTube. Comecei em 5 de outubro de 2007, foi o meu primeiro vídeo com essa mensagem: Jesus, a ressurreição e a vida, de apenas 1 minuto e 54 segundos. As minhas condições tecnológicas não me permitiam maior tempo. Hoje, pela graça de Deus, eu faço até 40 minutos, 60 e mais de 60 minutos de vídeo. Eu agradeço a todos que têm se manifestado e têm me incentivado a continuar nesse trabalho. E por que nós continuamos? Por isso aqui, ó. 2 Timóteo 4, versículo 2. Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, ou seja, com insistência, redarguas, ou seja, argumente, apresente a sua argumentação, repreendas, exortes, ou seja, anime, aconselhe, com toda longanimidade e doutrina. Tem que ser longânimo, pregar a palavra de Deus com paciência, respeitando os demais, respeitando as demais religiões, respeitando quem pensa de forma diferente. Então vamos ver. Maria foi concebida sem pecado. Ela não herdou o pecado original, ela não teve pecado original, ela não teve a natureza pecaminosa que toda a humanidade tem. Vamos ver. Desde cedo, eu aprendi, nós aprendemos, desde a nossa infância, Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, foi gerada sem pecado, foi concebida sem pecado. Mas nós nunca nos esforçamos, procuramos saber onde isso está escrito. Quem disse? Houve uma revelação especial? Deus revelou isso a alguém? A algum sacerdote? Como foi essa revelação? Digo logo que a doutrina, a palavra de Deus, está acima de qualquer revelação pessoal, de qualquer experiência pessoal. O que vale é a revelação da palavra de Deus. Agora, vamos ver mais o que diz a Bíblia sobre a verdade das Escrituras. Diz assim em 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar,
É por isso que em nossos ensinos nós devemos usar a Bíblia. Não podemos criar dogmas, criar doutrinas. A nossa doutrina é a doutrina de Deus. Recomeçando, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, é com base nessa palavra e nessa Bíblia que nós vamos tentar responder a indagação que em muitos é problemática, que muitos acreditam e não acreditam e que muitos têm dúvida. É exatamente por isso que nós estamos aqui. Ora, a única forma de Maria ter sido gerada sem pecado seria mediante a intervenção direta do Espírito Santo no ventre de sua mãe, como aconteceu com Jesus. E essa exceção teria registro prioritário na Bíblia. A palavra de Deus diz, agora entrando diretamente no que diz a Bíblia sobre o pecado original, diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Romanos 3, versículo 23. Então a Bíblia, de forma enfática, precisa, direta e objetiva, diz que todos pecaram e todos podem ser justificados pela graça de Deus. Aí entra o problema do novo nascimento, a fé no Senhor Jesus, para que possam ser justificados. Como resultado da desobediência de Adão e Eva, todos somos pecadores. Eu e você somos pecadores. Todos herdamos a natureza pecaminosa do primeiro casal em face da sua desobediência. Todos fomos atingidos pelo pecado original. A Bíblia fala em todos e não apresenta nenhuma exceção. A exceção, claro, foi com relação ao Senhor Jesus. Mas Jesus, como eterno, Jesus como Deus, o Verbo que se encarnou, ele não podia ter pecado. E se ele tivesse pecado, ele não poderia ter morrido por nós. Por isso, ele foi gerado de forma sobrenatural no ventre de Maria. Ele foi o Deus eterno que se fez homem no ventre de Maria. Diz assim: dos santos do Antigo Testamento, Noé, Abraão, Moisés, Josué, Davi, Elias, Isaías, dentre outros, aos do Novo Testamento, Mateus, João, João Batista, Paulo, Pedro, José, Maria e outros, todos pecaram e necessitaram da graça de Deus para serem justificados. É isso que diz a Bíblia. No Salmo 51, versículo 5, Davi reconhece a sua propensão natural para o pecado. Nós já nascemos por causa dessa herança maldita, por causa dessa ofensa do primeiro casal que nos atingiu toda a humanidade. Nós já nascemos com a inclinação má, já nascemos em pecado. Olha o que diz aqui, Salmos 51, versículo 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Maria venceu essa natureza pecaminosa porque confiava e cria em Deus, seu Salvador. E nós vamos ver que Maria
se declara necessitada de salvação. Vamos ver aqui Lucas, capítulo 1, versículos 46 e 47. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 46 e 47. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Deus foi o Salvador de Maria. Ela necessitou de salvação. Ela disse: eu sou serva. Então vamos continuar a ler o que diz a palavra de Deus sobre esse fato. Diz assim: pelo que, como por um homem, ou seja, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Todos. A Bíblia não apresenta exceção. Porque, continua, todos pecaram. Em Adão e Eva, todos pecaram. Está em Romanos 5, versículo 12. Semente gera semente da mesma espécie. Uma semente de manga vai gerar manga. Assim acontece com a laranja, com o abacate e com as demais frutas. Assim aconteceu com os homens. Somos da semente de Adão. Jesus foi o único que não herdou a maldição do pecado, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não fez parte da árvore genealógica de Adão e Eva. Nós fizemos, nós fazemos, nós somos. Jesus não. Ele foi diferente. Diz mais em Romanos 3, versículo 9, C e versículo 10, o seguinte: todos estão debaixo do pecado. Não há um justo, nenhum sequer. Está dizendo a Bíblia. Não existe nenhum justo, nenhum sequer. Não abre exceção para nenhum daqueles que morreram em Cristo estão na glória. Não, não há nenhum justo aqui na terra. Em lugar nenhum está escrito na Bíblia que a Santa Maria foi uma exceção. Maria está incluída em todos os pecados. Quando ela disse que o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, ora, entendemos que se ela não tivesse pecado, não precisaria de Salvador, não precisaria ser justificada, nem precisaria dessa oração. Uma pessoa sem mácula, sem mancha, sem pecado, não precisa de Salvador. Ela declarou que a sua alma necessitava ser salva. Ela clamou pela graça salvadora de Deus, pois pela graça somos salvos mediante a nossa fé em Jesus Cristo, como está em Efésios 2, versículo 8. Com relação a Jesus, a Bíblia não diz a mesma coisa, mas diz o seguinte: ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2, versículo 22. Jesus tinha as duas naturezas, a humana e a divina. Porém, ele não cometeu pecado. Está em 2 Coríntios 5, 21, Hebreus 4, versículo 15, 1 Pedro 3, 18, 1 João 3, versículo 3. A Bíblia não faz semelhante afirmação com respeito a Maria. Repito, porquanto ela está inclusa na declaração: todos pecaram. E
e todos estão destituídos da glória de Deus. Precisa o quê? Se reconciliar com Deus, se arrepender, passar pelo processo do novo nascimento, para receber o Espírito Santo e para ser adotado como filho de Deus. Está no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 12. Pois todos quanto o receberam, ou seja, receberam ao Senhor Jesus, deu-lhes a condição de serem feitos filhos de Deus. Agora, há um argumento, já tenho ouvido, já tenho lido, que diz o seguinte: Maria precisava ser pura para poder gerar um ser puro, para que no seu ventre fosse gerado um ser puro. Por isso ela necessitou de ser pura, necessitou de se livrar desse pecado original. Ela então não herdou o pecado original. Eu uso esse mesmo raciocínio para dizer o seguinte: se Maria era um ser puro, ela teria que ser gerada por outro ser puro. Então a mãe de Maria teria que ser pura para poder gerar no seu ventre Maria sem pecado. E aí nós chegaríamos, por este raciocínio, a toda a genealogia de Maria, a toda a sua ascendência. Todos seriam puros e a palavra de Deus seria mentirosa, porque diz que nós herdamos essa natureza pecaminosa que continuará conosco até a nossa morte. Então, é um raciocínio falho e facilmente contestado. Agora, com relação a esse argumento, nós somos pecadores, nós fomos concebidos em pecado, nós temos essa natureza pecaminosa, nós fomos atingidos com esse pecado original, e Deus nos enche com o seu Santo Espírito. Diz que nós somos templo do Espírito Santo, somos tabernáculo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, está isso no Evangelho em várias partes. Mas como é que Deus coloca o teu Santo Espírito? Ele se coloca em nós. Como é que ele vive em nós, um ser impuro, um ser pecador? Não deveríamos ser puros para receber Deus em nós? Então, a verdade é que é assim mesmo. E a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais pecado, mais graça, para que Deus possa colocar o selo dele ali, o teu Santo Espírito, e segurar esse homem nos seus caminhos. E o Espírito Santo é necessário porque ele nos consola. Há uma diferença entre o pecador convertido e o pecador não convertido. O pecador convertido, que crê no Senhor Jesus, que obedece, que segue, que teme ao Senhor, sabe o que ele faz? Ele pega, mas não é uma rotina. Ele não pega e não deve pecar conscientemente. Então, quando ele, tentado, cai numa tentação, quando ele peca, tem o Espírito Santo que aponta o seu pecado. Uma das funções do Espírito Santo é exatamente apontar o nosso pecado, indicar que nós pecamos. Aí o crente convertido cai em si, se arrepende e Deus perdoa. Isso é que está na Bíblia Sagrada. Mas o homem impuro, o homem pecador, pode sim ter a graça de receber o Espírito Santo e a maior graça de ser filho de Deus. Jesus foi então o único que não recebeu a maldição do pecado, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Diz mais o seguinte:
Diz mais o seguinte a Bíblia: aquele que não conhecia o pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós, ele se fez pecado por nós. Segundo aos Coríntios 5, versículo 21. E vou repetir: não há justo nenhum sequer. Romanos 3,10. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Gálatas 3, versículo 22. Diz mais em Eclesiastes. Eu estou apresentando várias partes da Bíblia, em vários livros da Bíblia. Então isso constitui uma doutrina de que nós herdamos o pecado original, todos herdamos esse pecado. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7, versículo 20. Então são esses pecadores, foram por esses pecadores que Jesus morreu, dando uma colher de chá. Esse é o grande plano de salvação do Senhor, como diz muito claramente em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todos esses que herdaram essa maldição do pecado original têm condições de se reconciliar com o seu Deus através da fé do Senhor Jesus. Mas dizer que dentre bilhões de seres humanos, um só teve a graça, a condição de ser uma exceção imaginada, uma exceção criada, porque não há nenhum registro aqui na Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Nós vamos confiar em quem? O que as igrejas dizem? Você vai confiar no que eu estou dizendo, ou vai ler a Bíblia, ou vai procurar na Bíblia Sagrada exatamente a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. Onde estão as palavras verdadeiras do Senhor Jesus? Onde estão as boas novas, o Evangelho? O Evangelho do arrependimento, o Evangelho do perdão, o Evangelho da salvação, o Evangelho da vida eterna e do juízo também. Onde estão essas coisas? Aqui na Bíblia. Você não encontra isso no botequim, rádio, televisão, jornais, revistas, não. E nenhum grupo religioso tem a permissão, pode criar dogmas, pode criar doutrinas, confrontando com a Bíblia Sagrada. Pode até fazer, mas não tem nenhum valor. O valor maior é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por isso eu convido você a anotar todas as passagens bíblicas que eu anunciei aqui, para tirar as suas dúvidas. Você mesmo é que tem que tirar as suas dúvidas. Como diz aqui no primeiro salmo da Bíblia, bom que você leia, bom que você releia, que você já deve ter lido alguma vez. Olha aqui, a recomendação de Deus para nós: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. São assim os ímpios, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Manda meditar
na lei do Senhor. Você precisa meditar, você precisa ler a palavra de Deus e você mesmo tirar suas próprias convicções. Não comer pela mão dos outros. Tem muita gente que come pelas mãos dos outros, vão naquele dia determinado, naquela horinha, lê uma folha, 2 folhas, ouve e confia plenamente. Aprenda uma coisa: tudo que você ouvir, tudo aquilo que receber como ensino, pergunte: onde está escrito? É fácil? Onde está escrito? Claro que num templo religioso você não terá condições de fazer essa argumentação, essa pergunta, mas anote, chegue em casa ou depois pergunte ao pastor, pergunte ao padre: padre, o senhor falou isso? Pastor, o senhor falou isso aqui? Anote textualmente e diga: o senhor podia, por gentileza, me indicar onde está escrito isso na Bíblia? Aí sim, você vai começando a conhecer a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu gostaria de apresentar outra passagem bíblica aqui, que está em Colossenses. Vamos ver. Filipenses, Colossenses. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 3. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus defeitos. Aqui está falando em novo nascimento, nova criatura em Cristo Jesus. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, a Bíblia é clara ao nos dizer que devemos sempre estarmos de acordo com a palavra de Deus, para nos revestir, para termos o conhecimento da verdade. Glórias sejam dadas ao Senhor. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aqui está, meus amados, a palavra do Senhor, que ela habite em vosso coração, que ela habite em seu coração, que você procure conhecer a palavra do Senhor, para que você tenha convicções próprias e não comer pela mão dos outros. Outro dia eu recebi uma mensagem de um homem que disse: olha, eu agora resolvi, eu sou de outra religião, mas resolvi ler a Bíblia, e notei que muitas coisas que eu aprendi há muitos anos não batem com o que está na Bíblia Sagrada. Eu estou notando isso. Quer dizer, começou a fluir a verdade no coração desse homem. Ele começou a ver que ele estava no caminho errado. Por quê? Porque ele acredita, ele crê que somente a Bíblia tem palavras de vida eternas. Jesus disse, João 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E onde está? Onde está a palavra de Deus? Onde podemos encontrar? Na Bíblia Sagrada. Fique com essa mensagem em seu coração.